A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos continuar a tratar sobre oração, mas agora nós vamos falar especificamente sobre a possibilidade de Deus orientar especificamente uma oração, estabelecendo o seu conteúdo. Em Daniel capítulo 2, versículo 22, a Bíblia diz que Deus revela o profundo e o escondido, e Ele conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Esse termo luz está originalmente em aramaico e significa sabedoria ou discernimento. Desse modo, Deus pode, por exemplo, conduzir a nossa oração, estabelecendo o seu conteúdo de modo que a gente ore de uma forma específica, com um determinado fim. E isso pode acontecer, por exemplo, por meio da palavra do conhecimento. Essa palavra de conhecimento pode ser, por exemplo, uma ciência dada por Deus a mim ou a você acerca de uma situação, de fato, de algo, e que nós não sabemos por pesquisar, não sabemos porque nós vimos na internet, vemos no jornal, não. É algo revelado por Deus ao nosso espírito. Em Lucas capítulo 1, versículo 39 a 43, as Escrituras nos mostram, por exemplo, como Isabel teve a revelação de Jesus Cristo, que era o Salvador do mundo, estava no ventre de Maria. Vamos ler aqui. Lucas capítulo 1, versículo 39 a 43. Diz assim: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Foi uma revelação de Deus, uma palavra de conhecimento dada por Deus a Isabel, revelando quem estava no ventre de Maria, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Sendo assim, Deus pode revelar a mim e a você acerca do que nós devemos orar de uma forma específica. Essa revelação pode, como eu disse, ser por uma ciência de um fato, de algo, em que o Espírito Santo se comunica com o teu espírito, e aí você se sente motivado a orar por algo, por uma ciência que o Espírito Santo te deu, ou, por exemplo, pode ser um desejo de orar por alguém, numa causa específica. Eu vou te dar um exemplo pessoal, algo que já aconteceu comigo. Certa vez eu estava dirigindo, estava sozinho, estava em direção à igreja, onde eu congrego. E o Espírito Santo começou a tocar no meu coração para que eu orasse por uma mulher, por uma senhora. Eu não sabia o nome dela e, na realidade, eu nunca soube o nome dela. Mas eu sabia que ela era sogra de uma pessoa que eu conheço. E aí Deus começou a tocar no meu coração que eu orasse por ela. Eu fui sentir aquela motivação, aquele desejo. E aquele desejo começou a ficar ardente em mim. E eu comecei a orar. Eu falei: Senhor, eu não sei o nome dessa senhora, eu não sei o nome dessa pessoa, mas eu sei que ela é sogra do fulano de tal. Então abençoa a sogra do fulano, abençoa. Aí o Deus, ele foi e me direcionou a orar especificamente por misericórdia. Não era que abençoasse. Deus me orientou a orar por misericórdia. Clama por misericórdia, clama por misericórdia. E assim eu fiz. Parei de pensar, pedir, falar assim: abençoa fulano, abençoa fulano. Falei assim: Senhor, tenha misericórdia da fulana. Tenha misericórdia da sogra do fulano de tal. Tenha misericórdia dela, tenha misericórdia, Senhor. E a oração, ela se concentrava no pedido por misericórdia, pedido por misericórdia.
E aquilo começou a ficar intenso, intenso. E começou aquela assim, encher meu coração, minha alma. Meus irmãos, eu estava assim, como fosse um louco, eu estava ficando desesperado. Entrou dentro de mim uma comoção tão grande por aquela mulher que eu nunca vi e nem soube o nome dela, que eu não entendi. Estranho, né? Orar para uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi. Mas Deus tocou no meu coração e eu comecei a orar. E ficar intenso, chorar, clamar. Aquela oração deixou de ser simplesmente um pedido para virar um clamor, né? Que um clamor é uma oração onde nós temos mais intensidade naquele pedido. Certamente por uma circunstância difícil. E eu consegui sentir compaixão para aquela mulher, não saber porquê, mas sentir compaixão por ela. E orando, eu dirigindo, chorando, clamando, chamando, eu estava até gemendo já no carro por aquela mulher, nesse pedido, nessa intercessão por ela. Em certo momento eu me senti aliviado, como um sentimento assim de missão cumprida. E aí eu segui para a igreja. Fiz lá, participei do culto, participei das atividades. E algum tempo depois eu cheguei para esse amigo e perguntei: e a tua sogra? E ele disse: ela morreu. Eu fiquei pensando assim: meu Deus, o que foi aquilo então? Tem certas coisas que a gente não entende, né? Porque nós, meus irmãos, nós estamos limitados por aquilo que nós vemos. Nós somos limitados por aquilo que nós entendemos, pelo que nós pensamos. Mas Deus vive de eternidade em eternidade. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Deus tem vários atributos que se distinguem de nós. Nós não podemos querer ver Deus com a limitação que nós temos. Existe na Bíblia o antropomorfismo, não é, que atribui a Deus alguns aspectos físicos de homem, mas é um recurso para que nós venhamos ter uma percepção, um entendimento acerca de quem é Deus. E na Bíblia também tem a antropopatia, que atribui sentimentos comuns a nós, sentimentos a Deus comuns a nós, para que nós tenhamos uma noção de fato quem Ele é. Porque um homem hoje é um ser caído. Nós somos filhos de Deus porque nós fomos reconciliados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Mas o homem, ele não consegue ter a percepção integral acerca de quem Deus é. Às vezes eu fico pensando assim: meu Deus, o Senhor é infinito, Deus é infinito. Pensa, o conhecimento, atributos, as coisas acerca de um ser infinito devem ser infinitas também. Se nós não conseguimos entender, por exemplo, como funciona um cérebro, entender integralmente, totalmente como funciona um cérebro que está na nossa cabeça e que o homem já estuda há muito tempo, imagine um ser como Deus, que é infinito. Então nós não podemos limitar o Senhor, aplicar a Deus a nossa limitação, porque Ele sabe todos os tempos, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe todas as circunstâncias. Se Ele porventura tocar em você para orar por alguém, não deixe de fazê-lo. Não pense duas vezes, ore. Aí mas voltando ao assunto da morte dessa senhora, eu fiquei um pouco abalado, até triste. Falei: meu Deus, como pode? Então para que eu orei? E ele me respondeu, eu pude entender porque Deus me ordenou, me orientou a orar especificamente por misericórdia. A misericórdia que Deus estava querendo estabelecer na vida daquela mulher era uma espécie, vamos dizer assim, de sobrevida
o que aconteceu? Ele disse assim: minha sogra morreu, mas nós estamos aliviados. Eu falei: é mesmo? Por quê? Porque ela estava em coma, ela estava à beira da morte. E aí então ela saiu do coma, voltou à consciência. Nós falamos de Deus para ela, nós falamos do sacrifício de Cristo por ela. E ela recebeu Cristo como Salvador da vida dela. Glória, glória a Deus. Deus é tremendo, irmãos. Tremendo. Deus queria ter misericórdia daquela mulher. E teve. Tocou alguém. Isso foi mérito meu? Lógico que não. Eu estava atento à voz do Espírito Santo. Deus tocou e eu ouvi, senti e obedeci. Poderia ser outra pessoa, poderia ser qualquer pessoa, poderia ser você, pode ser eu futuramente, novamente, pode ser. Eu já fui alvo também de uma oração específica. Em certo momento da minha vida estava em tanta dificuldade, mas em tanta angústia, mas uma angústia profunda, em que iria acontecer algo muito grave na minha vida. E aquele fato grave foi interrompido de uma forma milagrosa. Uma semana depois, uma jovem falou para mim, falou assim: Emerson, eu não sei o que aconteceu. Eu senti um desejo tão grande de orar por você, mas tão grande, tão grande, tão grande. Eu orando por você, comecei a chorar. Emerson, estranho, que eu nunca orei por alguém assim. Mas isso aconteceu. Você talvez saiba o porquê, algum dia vá saber, não sei. Mas Deus sabe, porque Ele me tocou para orar por você. Aí eu pensei assim, eu perguntei a ela: qual dia foi mesmo? Foi tal dia. Qual horário foi tal horário? E é justamente naquela circunstância terrível estava se encaminhando na minha vida e Deus interrompeu. Ou seja, estou te dando um exemplo da vez em que eu fui usado para orar por alguém e da vez que eu fui alvo dessa misericórdia, dessa graça de Deus em que Ele tocou em outra pessoa para orar por mim. Então, quando o Espírito Santo te tocar, inserir um desejo de orar por alguém, irmão, não pense duas vezes, não pense que é bobagem da tua mente. Não. Pode ser que Deus esteja te usando, querendo te usar para interromper algo grave que possa estar em andamento. Então, esses foram dois exemplos, né? Ele disse que ia dar um exemplo, mas foram dois exemplos sucintos e rápidos acerca da direção, do conteúdo estabelecido por Deus numa oração. Deus pode usar a mim e a você para orar por uma questão específica, uma petição específica. Que você possa pensar nessas coisas que nós falamos nesse vídeo, nessa aula. E que você possa voltar o teu coração a obedecer a palavra de Deus. Que você possa buscar o Espírito Santo, de modo que os dons espirituais venham ser atuantes na tua vida. Que Deus possa te usar tremendamente. E que cada coisa que você assistiu nesse vídeo possa penetrar na sua vida. E assim como aquilo que nós falamos anteriormente, acerca de nós darmos nossa intimidade para Deus. Para quê? Para que Ele transforme as nossas vidas. Deus quer transformar a tua vida, mas cabe a você. Cabe a você chamá-lo para a intimidade contigo. E cabe a você também estar atento à voz do Espírito Santo, porque você pode ser usado por Deus para intervir em situações graves, importantes, determinantes, urgentes na vida de alguém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, que o Espírito Santo penetre na sua mente e te convença acerca da sua palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.